A gente tem no mercado financeiro um código que precisa ser seguido, o código de ética, né? Por mais que as pessoas falem, o mercado financeiro não é ético, tem ali um código que você precisa seguir e tem punições severas. Então, a gente, quando entra no mercado financeiro, a gente precisa saber legislação de lavagem de dinheiro, precisa saber legislação da CVM, justamente porque tem crimes que podem estar sendo cometidos no mercado financeiro. Então, eu vou tentar explicar da forma mais didática possível, porque como o nosso vídeo acabou furando um pouquinho a bolha ontem, e não sei se foi por isso ou porque as pessoas realmente ficaram com dúvidas em relação ao assunto, eu resolvi separar uns minutinhos para a gente explicar direitinho o que é um insider trading e o que isso implica, né? Quais são as implicações desse insider trading e quem se beneficia e como. Então, muitas pessoas falaram, mas vocês estão falando isso só porque foi o presidente Lula. Não é só porque foi o presidente Lula, é porque foi um presidente, mas poderia ser ali uma informação vazada dentro de uma empresa, por exemplo. Então, eu vou trazer um exemplo aqui até corriqueiro. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro. Quando eu mudei de uma estrutura para outra dentro do banco, então eu acabei saindo de uma parte que era mais de varejo, fui para uma parte que ficava ali mais em outra estrutura que já tinha saído do varejo. Eu não poderia, por exemplo, ter na minha carteira, ou pessoas correlatas a mim, não poderiam ter na carteira ações. Porque, em tese, eu estaria num lugar ali que teria mais informações do que outras pessoas. Então, se eu tivesse ações, caso que eu não tinha, porque também tinha outras restrições de tempo, que você pode ficar, por exemplo, com uma ação na carteira, eu deveria vender. Assim que eu mudei de estrutura, eu deveria vender todas as minhas ações, a preço que tivesse, com prejuízo ou lucro, teria que vender porque eu não poderia ter aquelas ações, nem pessoas correlatas poderiam ter para não ter informação. Então, eu não poderia avisar alguém de alguma informação que eu tinha e nem operar em benefício próprio. Isso porque eu era ali uma pessoa pequena dentro do banco. Então, vocês já imaginam como isso escala. E se você descumpre, você recebe uma notificação na hora. Então, tem sim como monitorar. A questão aqui é um pouco diferente, porque, em tese, né, a jornalista ela vazou a informação para o mercado financeiro usar. Então, vamos pegar aqui e vamos tirar a figura do presidente. Tá? Vamos pensar que é um administrador de uma empresa. Então, ele tem ali, ele é de uma diretoria de uma empresa e ele sabe que aquela empresa vai fazer uma fusão. Tá? Aqui um exemplo bastante clássico. Então, ele fica sabendo que a empresa que ele trabalha, que ele é diretor, vai fazer uma fusão. E aí, ele é muito amigo do André. E ele fala, André, estou sabendo que a minha empresa vai ter fusão. E isso pode valorizar os papéis dela. André, que trabalha no mercado financeiro, pega essa informação e não só usa para benefício próprio, mas também favorece seus clientes de mercado financeiro. André, vamos supor aqui no meu exemplo, tem uma corretora. E aí ele usa essa informação para que seus clientes da sua corretora se favoreçam. Então ele fala, a Débora é diretora lá daquela empresa e ela falou que vai ter uma fusão. Então eu recomendo que você compre as ações dessa empresa porque elas vão se valorizar e vocês vão sair na frente, porque ninguém está sabendo disso. Não foi divulgado fato relevante, que é o nome que a gente dá no mercado para esse tipo de coisa. Eu soube antes, porque ela é minha amiga, então ela me contou. E aí os clientes do André se favorecem disso. O que aconteceu? Eu cometi um crime, porque eu fiz aí um crime, né, que pode ser punido administrativamente ou até mesmo com reclusão, dependendo do caso. É muito difícil, na verdade, o crime de insider trading ser ali pego, até porque o mais difícil da história é saber quem vazou a fofoca e por onde essa fofoca percorreu. Tá? Eu estou usando um termo bem popular, mas o mais difícil é saber de onde saiu a informação, a origem da informação e por onde ela passou. No caso da jornalista, essas informações elas já estão ali dadas, porque você sabe quem vazou a informação e para quem que ela vazou a informação, que foi para os clientes que compram a consultoria dela, e eu já vou chegar nesse ponto. Então, essa parte que é o mais difícil de rastrear no insider trading, nesse caso já está mais fácil. O que teria que fazer agora? A gente tem braços ali na B3 de autorregulação que monitoram negociações atípicas. Então, teria como investigar isso sim, mas eu já explico. Então, no nosso caso aqui hipotético, eu cometi esse crime que é passível de punição e o André também, porque ele vazou a informação. E todo mundo que operou com base nessa informação vazada também pode ser punido. Porque as pessoas, quando operam com base nesse tipo de informação, se a gente está falando de gestor de investimento, se a gente está falando de corretora, a gente está falando de volumes grandes de negociação. A gente não está falando que a pessoa operou para ganhar R$1. Então, ela operou para ganhar muito dinheiro com informação privilegiada. Até porque ela paga, em tese. Né? Nesse caso, ela pagava uma consultoria
e recebeu aí a informação antes. E aí isso favorece, claro, a consultoria que trouxe um furo aí de informação. Só que não é que nem um furo de reportagem, é muito diferente, porque aí você usa para benefício financeiro. Né? Então aqui a gente tem que entender como funciona, porque não é porque era o presidente Lula, era porque também era o presidente Lula. Mas se fosse outro presidente, se fosse um presidente de outro país e tivesse possibilidade de mexer com o nosso mercado, isso tem que ser monitorado. E aí, no caso específico do que a gente viu acontecer com a jornalista da Record, que, se não me engano, até já foi desligada, a gente vê que ela teve uma entrevista com o presidente Lula, que teve, num dado momento, uma declaração que, principalmente fora do contexto, tinha muito potencial de mexer com o mercado, porque a fala que ela vazou, ele tanto falava do Banco Central e da taxa de juros, como ele também falava dos cortes de gastos, algo que o mercado está olhando com uma lupa em cima, e toda vez que esses assuntos vieram à tona, o mercado financeiro reagiu, principalmente com alta de dólar e juros. E, gente, quem negocia dólar e juros no Brasil não negocia também para ganhar R$1. Negociação de dólar e juros no Brasil dá muito dinheiro. Então vamos pensar que a jornalista, ela tem 2 empregos, o da Record e o de uma consultoria que fornece informação para o mercado financeiro. Então uma agência de notícias que fornece informação para o mercado financeiro. Ela pega uma informação de um emprego dela, que era o da Record, de uma entrevista que ela fez, pega um trecho que tem potencial de mexer com o mercado, porque já aconteceu antes, usa na consultoria dela, que fornece informações para o mercado financeiro e fala, olha, eu tenho aqui uma notícia quentíssima que não saiu ainda, tem potencial de mexer com o mercado e eu vou fornecer para vocês, que são os meus clientes, nesse outro trabalho. Então, ela está fazendo parecido com o caso do diretor. Só que ela está usando, inclusive, numa agência que fornece informações para o mercado financeiro. E aí, dentro desses clientes, tinha gestores de fundo, tinham corretoras, tinham assessores de investimento. O que essas pessoas fizeram? Com essa informação, elas negociaram moedas, juros, enfim, a gente precisa ver que mercados que foram negociados. Eles usam essas informações para benefício próprio. Então, elas já se posicionam para uma possível turbulência que o mercado ainda não está esperando, porque eles não tiveram acesso. Então, um acesso antecipado a uma informação que tem muito potencial de mexer com o mercado, e aí você já se posiciona. Bom, eu já espero que com essa informação o dólar vai subir, então eu já vou me posicionar, eu vou comprar antes, porque se subir eu vou ganhar um monte de dinheiro. Ou eu vou apostar nos juros agora, porque se os juros futuros subirem, depois eu também vou ganhar um monte de dinheiro. Então, você já se posiciona para uma coisa que ainda as outras pessoas não tiveram acesso. E aí que a gente vê, né, essa informação privilegiada, porque ela está dando ali uma possibilidade de pessoas usarem essa informação a benefício próprio, enquanto as outras não tiveram acesso. Elas só vão ter depois. E aí, a hora que mexer com o mercado, elas já estão protegidas ou posicionadas para ganhar. E aí a gente precisa não só falar da jornalista, mas a gente precisa ver quem que operou com base nessas informações, porque isso tem como ver. Dá para ver quem são os clientes e dá para ver os volumes de negociação ali, se foram muito atípicos. Então aqui a gente precisa ficar de olho nisso, e eu quis trazer um exemplo bem hipotético aí para a gente pensar que não é o caso do presidente Lula. Claro que tem um peso, que é o presidente Lula, mas não é só isso. Né? Tem um peso porque ele tem potencial. O presidente do Brasil, ele tem potencial de mexer com o mercado. Mas qualquer vazamento de informação privilegiada, pode ser uma fusão e aquisição, pode ser uma venda de uma parte da empresa, tudo isso, se vazado antes do fato relevante, ele vai ser insider trading, principalmente se alguém operar com base nisso e ganhar dinheiro. E aí precisa ser, todos os pontos são investigados, os primários e os secundários.